criou a terra e os céus. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou a terra e os céus. Explorador, estou muito triste. Minha viagem está acabando, estou voltando para a Terra. Aqui é um lugar tão bonito, o universo. Valeu a pena fazer essa viagem de foguete ao espaço. Mas para compensar, nós aprendemos muito essa semana, não é verdade? Mas neste último vídeo, neste último dia da semana, não podemos deixar de explorar. Por isso, pega o seu manual de exploração e vamos explorar Gênesis capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 26. Pegou? Vamos ler? Diz assim: E disse Deus, que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim, tudo aconteceu! Já que nosso último dia da semana, nós vamos falar sobre o 6º dia da criação. Vamos separar um tempinho especial para falar sobre estes animais que Deus criou e as suas distinções, o que tem de diferente um do outro. E quando eu leio a Bíblia, começa dizendo rebanhos domésticos. Mas o que seria rebanho doméstico, explorador acá? Explorador. Rebanho doméstico seria todos os animais criados pelo homem, a fim de lhes servir ou de lhes fornecer produtos, alimentos, como ovos, leite, a lã. Geralmente, os animais domésticos têm uma característica. Praticamente, todos eles deveriam ou são mansos. E o que é muito interessante é que eles vivem em vários lugares, seja em lugares frios ou muito quentes. Eles fazem parte do nosso dia a dia, diferente dos animais selvagens. Esse eu não quero nem pensar. Afinal de contas, eles vivem em lugares bem afastados. Eles vivem no deserto, na selva, nas montanhas bem altas. E estes animais, o que eles fazem lá, exploradora K? Eles comem, dormem, caçam e não precisa que ninguém cuide deles. E já que nós estamos falando em cuidar, eu descobri que as criaturas que rastejam são criaturas úteis para o ser humano e cuidam do nosso planeta. Um exemplo disso é a minhoca. Eu tenho nojo, não é nem medo. Eu tenho nojo de minhoca. Mas elas são muito importantes para mim e para você. Sabe por quê? Porque elas vivem no solo e fazem túneis que ajudam a ventilar as raízes das plantas e assim penetrar a água da chuva. Um outro animalzinho muito pequenininho, mas muito importante para nós seres humanos é a formiga. Isso mesmo, aquela que muitas vezes você pisa. Você sabia que as formigas reviram a terra, levando os nutrientes que estão lá embaixo para cima? E elas também fazem muitas outras coisas importantes, mas não dá para conversar sobre tudo que elas fazem. Não dá para explorar todas as informações que eu encontrei sobre as formigas. Mas já que nós estamos falando sobre animais que Deus criou, fiquei pensando, será que Deus, o nosso Deus, Todo-Poderoso, o grande Deus, criou os dinossauros? Será que Deus criou os dinossauros? Você já se perguntou isso? Já achou a resposta? Se você não sabe a resposta, eu vou te dar agora. Sim! Deus criou os dinossauros! Nós encontramos um relato disso aqui, ó, no nosso manual de exploração.
Se você abrir ele em Jó, pertinho de Salmos, Jó, capítulo 40, lá no versículo 15, explorador diz assim: atenta, pois, para Bemonte, esse hipopótamo estranho que eu criei da mesma maneira que criei a ti. Explorador, Bemonte, esse hipopótamo estranho, explorador AK, não tá falando sobre dinossauro, tá falando sobre o hipopótamo. Você tem que se lembrar, se recordar, ou saber, se você não sabe, que Jó é o primeiro livro da Bíblia, é o livro mais antigo da Bíblia. Apesar que nós começamos por Gênesis, ele não, mesmo assim, Gênesis não é o livro mais antigo. E quando ele diz Bemonte, poderia ser uma descrição para um brontossauro, um argentinossauro, uma vez que eles não conheciam essa espécie como um dinossauro. Mas, explorador AK, não existe dinossauro na Bíblia. Como é que você diz que isso é um dinossauro? Você tem que entender que a palavra dinossauro não foi criada por Deus, mas foi criada pelo ser humano. Você sabe quem criou esta palavra? Em 1842, Sir Richard Owen, ele deu o nome de dinossauros a ossos de largatos terríveis. Esses eram ossos muito antigos e ele acabou vindo aquilo e deu o nome de dinossauro. Quando foi escrito o livro de Jó, não existia a palavra dinossauro. Foi Richard que deu. E quando nós pensamos nesses largatos terríveis, explorador, precisamos pensar, como é que eles foram extintos, se eles existiam? Foi por causa de uma terrível situação no mundo em que vivemos. Alguns foram extintos devido à mudança climática e outros com certeza morreram no dilúvio. Lembra da história de Noé? Vários animais não sobreviveram. Mas, já que nós estamos falando sobre dinossauro, esses terríveis animais que aí desapareceram, será que nos dias de hoje nós encontramos alguns dinossauros, ou seja, largatos terríveis? Sim, explorador, temos o dragão de Komodo, a iguana de Mona e até as tartarugas de Galápagos. Quando eu penso nestes animais, em tudo que Deus fez até este momento, eu posso afirmar a você que tudo que Deus criou é uma demonstração do seu poder e da sua bondade. Fez até com que eu me lembrasse de uma música. Tudo era escuro, então por amor Deus falou e o mundo criou. Eu posso agora enxergar sua mão na beleza da criação. Deus também fala por meio da Bíblia o que eu preciso saber. Deus me fala, me salva através do seu Filho Jesus. E você pensa que acabou, explorador? Nananina, não! O melhor ficou para o final. Para isso, precisamos ler no nosso manual. Gênesis, capítulo 1, no versículo 26. E olha o que ele diz. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Para quem Deus estava dizendo? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem ele estava conversando? Com o Filho e com o Espírito Santo. A Trindade estava presente na criação. Que privilégio! O ser humano foi o único a ser feito à imagem e semelhança de Deus. Mas você sabe o que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus? Imagem significa que somos uma sombra de quem Deus é. E semelhança tem
tudo a ver com aquilo que nós já aprendemos nas outras semanas, com os atributos comunicáveis. Significa que Deus compartilhou com o homem algumas das suas características. Nossa, explorador, isto nos coloca numa posição especial e também de muitas responsabilidades. Uma responsabilidade muito grande, porque tendo a imagem de Deus, fomos feitos com a capacidade de ter espírito e não apenas um corpo. Também fomos feitos para sermos inteligentes e ter consciência do que é certo e do que é errado. Deus, ele nos fez diferente dos animais, de uma forma diferente. Para isso, você precisa abrir o seu manual em Gênesis capítulo 2, no versículo 7. E olha o que ele diz. Então o Senhor formou o homem do pó da terra. Como assim formou? Você precisa se lembrar que no primeiro vídeo, quando Deus criou os céus e a terra, a palavra utilizada no hebraico para criou é bara, quer dizer que ele fez do nada, diferente do ser humano. Deus, ele formou. Então a palavra utilizada no original é essa. Por que, exploradora K? Porque Deus, ele fez o homem a partir da matéria-prima que já existia. Você sabe qual é a matéria-prima que Deus utilizou? O pó da terra. Explorador, o pó. O pó é essa poeira que você encontra aí, ó, no chão, sem precisar cavar. Eu descobri em minhas explorações que a poeira contém elementos naturais e químicos. E a ciência já descobriu que o nosso corpo é composto de cerca de 60 elementos iguais aos existentes no pó da terra, na natureza. E já que estamos falando difícil, você, explorador, sabe quimicamente falando do que é feito o corpo humano? Se você não sabe, vou te contar. Bem, somos feitos de fósforo, ferro, cal, magnésio, potássio, enxofre. E será que nós conseguimos ver com os nossos olhos, sem utilizar o microscópio, o nosso DNA? Será que isso é possível? É possível sim. Sabe como é que eu sei disso? Porque os nossos exploradores, que estão em nosso laboratório, a Carol e o Alberto, me disseram que fizeram um experimento e comprovaram que isto é possível. Vamos conferir? Então vamos lá então. Tudo certinho, tá tudo preparado. Tá. Esse daqui, eu coloquei 2 copos com água e uma colher de sal. Cheia de sal, tá bom. Cheia de sal. Nós vamos colocar aqui um pouquinho e vamos fazer aquele famoso bochecho. Que nem você faz quando escova os dentes, tá, Isso criançada? mesmo. Vamos lá. Durante 1 minuto, tá? Durante 1 minuto. Vamos Vai rodar lá. o tempo aí. Muito bem. Agora, Calma. o meu bochecho tá aqui, certo? Tá. Eu vou colocar uma gota de detergente. Só uma gota, tá, criançada? Vou tirar isso aqui pra vocês. Só, tem uma gota de detergente, eu vou mexer bem. Só mexer bem, tá ótimo. Isso. E agora? Eu vou pegar um pouco de álcool. Meio copo, mais ou menos? Isso, meio copo de álcool. Pede ajuda nessa hora, tá? Não vão mexer com álcool, crianças. Por favor. E vamos colocar umas 3 gotinhas de corante. Aí. Da cor que você quiser, tá? Aqui. Isso você- mesmo. Vamos misturar um pouquinho. Tá. Aqui tá agora um segredo importante. Nós vamos colocar aos poucos no copo que foi feito o bochecho. Ah, tá. Então derrama o álcool no bochecho. Isso mesmo, aos poucos.
Será que a gente vai conseguir ver o DNA, crianças? Vamos deixar aqui agora por um tempo. 5 minutos. 5 minutos. Marca aí no relógio 5 minutos. Depois nós vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Depois de 5 minutos, nós vamos ver o copo, como que ele está. Ele vai formar uma espécie de espuma. E essa espuma é o nosso DNA. Eu já tô vendo aqui, explorador Alberto. Isso mesmo, exploradora Carol. Que legal. E quanto mais tempo você deixar, criança, mais visível vai ficar o seu DNA. Isso mesmo. Que legal. Agora você sabe por que isso acontece? Ah, eu sei, mas explica pra nós, vai. Ah, tá. Quando o nosso explorador Alberto fez o bochecho com água e com sal, ele tirou partículas, suas células que estavam na sua boca, crianças. E ele colocou no copo. E ao adicionar o detergente ele quebra as membranas das células. Ele deixa lá o DNA espalhado, solto na água. Ao misturar o álcool, só o álcool, o corante a gente usou só para dar cor, para visualizar melhor. Mas o álcool, quando eu adiciono o álcool naquele bochecho, ele faz com que aquele DNA que está ali solto, ele se junte e forme o DNA, ele se separa da água. Por isso que ele aparece. Você vai conseguir visualizar o seu DNA. Nossa, muito legal essa experiência de hoje. Olha, parabéns, que ótima explicação foi essa, hein, exploradora Carol? Por isso que é muito bom estudar a Bíblia, crianças. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente conhece mais do nosso Deus. E essa semana, explorador, a gente conheceu que o Deus que é criador de todas as coisas, ele fez você porque ele te ama. E ele espera que você também possa agradecer a ele porque ele criou todas as coisas para o seu bem. Obrigada pela participação. Volte sempre. Ok, vou voltar sim. Eu que agradeço pelo convite. Tchau, Tchau, tchau. E aí, explorador, gostou da experiência? Mas vamos continuar. A Bíblia diz que Deus pegou o pó e formou o homem e soprou nele o fôlego de vida, ou seja, ele deu a alma e é o que nos diferencia dos animais. Ai, quantas informações nós aprendemos, tivemos conhecimento nesta semana, não é mesmo? Mas como hoje é meu último dia de viagem aqui no espaço, eu preciso ainda falar do último dia da criação. Não posso voltar à Terra sem falar a respeito disso. E se você estiver com seu manual de exploração, em Gênesis capítulo 2, no versículo 2, vai dizer que no 7º dia, Deus, desculpa, explorador, ele descansou. Ai, eu tô tão cansada. Ai, Deus descansou. Será que ele dormiu? Será que ele precisou repor as suas energias? Nada disso, explorador. Diferente de mim e de você, Deus, ele não fica cansado. Deus, ele não dorme. E Deus também não fica tirando soneca, cochilo por aí, não. Significa que o nosso Deus, ele parou. Ele parou de criar. Ele estava satisfeito com a sua obra. Tudo estava no seu lugar. Mas não foi apenas isso que ele fez. Se você continuar lendo, vai dizer que Deus, ele abençoou e santificou aquele dia. Explorador, Deus, ele não vive aí criando coisas novas, não. Porque a sua criação, a sua obra é perfeita. Gostou da semana, explorador? O que você achou? Bem, o meu foguete já vai entrar em órbita. Por isso, eu já vou me despedindo de vocês, explorador. Mas presta atenção. Amanhã tem um vídeo especial. Tem arte, tem brincadeira. Você não pode deixar de ver. Tchau, porque eu estou voltando para a Terra.